E hoje eu queria falar e compartilhar com vocês e a gente meditar um pouco sobre avaliações, sobre peso, sobre balança. Você tem subido na balança aí? Subir na balança é sempre um problema complicado, né? Porque você está fazendo uma avaliação. E hoje eu queria falar sobre esses pesos e as balanças da nossa vida. Mas assim como o Marcos, eu tenho um bloquinho de notas, que tudo que me pega, como o Marco contou aqui, que ligou a televisão, viu um testemunho, e uma frase impactou, alguma coisa que ouviu impactou. E eu tenho o meu bloco de notas aqui, que eu chamo de insights. Tudo que eu ouço, vejo, leio, alguém me fala, eu vou anotando ali, e normalmente isso eu uso como insumo, porque tem coisas que geram palavras, conselhos, ministrações. Recentemente a gente esteve aqui num sábado, o Thiago Pardinho nos conduziu aqui na ministração. Eu falei, cara, anotei uns 15 insights aqui. O Pardinho estava inspirado ali, falei. Mas sobre esse em específico, eu fui no meu bloco de notas e lembrei da última ministração do Edmar. E o Edmar, na ministração dele, falou uma coisa que me marcou muito. E a frase que o Edmar usou aqui foi uma pergunta e uma provocação. Ele falou assim: se perguntassem para os nossos filhos o que é inegociável para a gente, qual seria a resposta dos nossos filhos? Daí eu anotei aqui, coloquei aqui, Edmar. E ele fez essa pergunta. E aí, durante essa semana, eu estava preparando a mensagem e esse tema me chegou, as avaliações. O que é inegociável? E você tem que subir numa balança para ver o que pesa mais. E eu fui para Daniel, e Daniel, né? Daniel tem uma história, né? O profeta Daniel, na Bíblia, ele é uma pessoa que tem muito a nos ensinar pela conta da inegociação. Daniel foi um homem de Deus que levou a sua vida tão íntegra e tão sentada nos caminhos de Deus, assentada nos caminhos de Deus, que Daniel era aquele homem, como a Bíblia diz, onde não há sombra de variação, sabe? Não. E Daniel passou por vários reinados, e ele sempre foi íntegro e fiel. Então, o que me fez chegar em Daniel foi porque se essa pergunta fosse feita para os filhos de Daniel, né? O que era inegociável para o teu pai? Eu não tenho dúvida nenhuma que a resposta é assim, ó, a adoração ao Deus, ao nosso Deus, é inegociável para o meu pai. O meu pai põe Deus à frente de tudo. Porque eles iam olhar a história de Daniel e iam enxergar lá, os filhos de Daniel, essa invariabilidade, essa firmeza de caráter, sabe, ele foi pesado e foi achado bem. Porque quando ele era menino, ele foi tomado, ele era da elite do povo de Israel, e ele foi tomado cativo, lembra? Foi levado para a Babilônia, e o primeiro rei que teve no reinado, na vida de Daniel, foi Nabucodonosor, que colocou ele como escravo para servir. E a gente ouviu aqui, né, alguns cultos atrás, da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá na fornalha. Então, a primeira prova de Daniel foi essa, o primeiro rei. Nabucodonosor passou e Daniel continuou. O segundo rei que assumiu, enquanto Daniel estava na Babilônia, foi Belsassar. E Belsassar era outro ruim. Era tão ruim que em certo momento ele quis fazer um banquete. Falou, vou fazer uma festa. Tico falou aqui esse dia, né? Quando o rei resolve dar festa, tem problema. E o Belsassar tinha todos os utensílios lá no palácio real, tudo, mas ele fez questão, falou, não, vai lá buscar no templo dos judeus e traz lá os utensílios deles e para cá, que a gente vai usar. Hein, Gerson? Estava sem prato lá para servir, nada, os caras tinham prato, mas falaram, não, vou meio que de rinha. Falaram, pega lá o do templo. E ele trouxe e começou a fazer uma festa danada,
e uma festa pagã, adorando outros deuses com os utensílios do templo de Deus, do povo. De repente surge uma mão misteriosa na festa e escreveu uma coisa na parede. E ninguém conseguia traduzir, porque foi escrita num idioma que ninguém conhecia. E aí o rei começou a chamar os gurus dele, os magos, e falou: cara, o que está escrito aí? Nada, ninguém conseguia entender e traduzir. Aí lembraram que tinha Daniel. Tem um profeta de Deus aqui que no passado fez umas coisas tremendas. Chame ele. E Daniel chega sem negociar sua fé, sem medo nenhum, olhou para a parede e disse para o rei: o que está escrito aí é o seguinte: você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o teu reinado vai ser entregue na mão dos medos e dos persas. Na lata do rei. E foi pesado na balança e foi achado em falta. Não para aí, porque naqueles mesmos dias, Dario, o persa, vem, invade a Babilônia, acaba com o reinado de Belsazar, e agora Daniel serve a um outro rei, Dario. E é nesse reinado que Daniel é jogado na cova dos leões. Ou seja, os reis passavam, Daniel se mantinha firme, em cada rei tinha um perrengue para ele passar. Mas ele se mantinha fiel a Deus e inegociável. Não negociava a sua fé, não negociava a sua vida de comunhão e de adoração a Deus. Depois veio Ciro, a Bíblia diz pouco, mas Daniel estava lá, firme e fiel a Deus. Então, se a pergunta dos filhos, a pergunta para os filhos de Daniel fosse feita: o que é inegociável para o seu pai? O que foi inegociável para o seu pai? Eu não tenho dúvida nenhuma que a adoração ao nosso Deus era inegociável na vida do meu pai. Eu vi o meu pai sendo escravo e ele não abandonou a fé ao Deus dele. Eu vi o meu pai sendo governador da Babilônia e eu vi ele sendo fiel à adoração ao nosso Deus. Tanto que meu pai não abria mão de orar, às vezes no dia que ele tinha se comprometido a orar. Eu vi o meu pai sendo rico e ele adorava a Deus. Eu vi o meu pai sendo pobre e escravo e ele adorou a Deus. Eu vi o meu pai sendo colocado em altos postos pelos reis e ele adorava a Deus. Eu vi o meu pai sendo jogado na cova dos leões e ele também adorava a Deus. Então, era claro, é inegociável a adoração e a fidelidade a Deus na vida do meu pai. E aí, eu comecei a colocar em escalas de balança e de peso. E é difícil fazer esse teste, é difícil. Assim como Daniel vai até Belsazar e fala assim: o que Deus escreveu aí na parede para você é o seguinte: você subiu na balança e você está em falta. Será que a gente está em falta também? Será que nas balanças da vida, quando a gente sobe na balança, Deus olha para a gente e vai falar: tá bem, filho, tá ó? Ou Deus vai falar assim, você está em falta? Porque se Deus pesa, e Deus pesa, Deus nos avalia, a sociedade também nos avalia. Nossos filhos nos avaliam, nossos irmãos nos avaliam, nossos vizinhos nos avaliam. A sociedade, o mundo olha para a gente e fica olhando para a gente para ver se a gente está em falta ou não. Em especial nós que carregamos a alcunha de cristãos. Quando você se diz cristão, você se coloca num prumo. Você se coloca numa meta. Então, quando você diz, se você é cristão, quando eu te pesar na balança, tem que dar isso aqui, meu amigo. Você que está falando que você é cristão. Então, se você está falando que você é cristão, esse aqui é o prumo. Né? E aí existem essas balanças. Será que se nós fôssemos pesados hoje, a gente ia ser achado em falta ou a gente ia ser achado como bons cristãos? Que o mundo olharia, os nossos filhos principalmente olhariam e falavam assim: isso aí, meu pai, minha mãe, é desse jeito. Primeira balança que eu cheguei aqui é a nossa. E a nossa balança, vou dizer para você, ela é viciada, cara.
Tem umas balanças viciadas. Eu comecei a controlar meu peso esses tempos atrás. Tem uma balança que eu gosto de me pesar, porque ela me deixa muito feliz. Porque ela é viciadinha. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, o capítulo que nós usamos e o texto que nós usamos quando a gente participa da ceia, diz assim: mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo e pelo mundo. Se nós nos avaliássemos primeiro, se a gente fizesse a nossa, tá bem ou tá mal? E essa primeira balança, tem gente que nem isso faz, mas seria uma boa fazer. Certo? Jesus, quando estava lá caminhando entre os discípulos, ele diz assim em Marcos: e saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou para os seus discípulos: o que a galera anda dizendo de mim? Jesus fez pesquisa de opinião. O que o pessoal anda dizendo sobre mim? Alguns dizem que o senhor é a reencarnação de Elias, o senhor é o novo Elias, o senhor não sei o que tal. E ele falou: e vocês? O que vocês dizem de mim? Primeira coisa é, será que nós teríamos essa coragem de perguntar para as pessoas assim, o que dizem de mim? Se eu fizesse essa pesquisa lá em casa, se eu fizesse a pesquisa com os irmãos do MAP, se eu fizesse a pesquisa com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com os meus vizinhos, você teria, essa é a primeira talvez balança, a balança da opinião dos outros. O que dizem sobre você? Essa é uma primeira balança. E quando você sobe nessa balança, será que você vai ser achado em falta? Será que se a gente perguntasse, o que dizem do Del? Aí os caras falam, cara, não se envolve com esse cara aí não, isso é furada. Ou será que vão dizer, não, um bom cristão. Eu seria achado em falta ou não? A primeira avaliação é nossa. E a segunda avaliação é dos outros. A nossa, como eu falei, é condescendente. Nós temos o triste costume de nos achar. Pensa num homem bom, cara, que é eu. Pensa numa mulher fiel, uma cristã, é você. A gente, durante o tempo passado, o pecado entrando e fazendo parte das nossas vidas, esse texto de 1 Coríntios 11 aqui, ele é complicado. Porque se a gente se julgasse, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não teria problema. O problema é que a régua de julgamento, meu amigo, ela tem baixado de uma tal forma que a galera toda, hoje, 30% dos brasileiros são cristãos evangélicos. Se você somar todos os cristãos, além dos evangélicos, nós estamos na casa, sei lá, dos 70%, 80%. Tá bom o país ou não? Tá beleza? Podia falar assim, não, esse país aí pode subir na balança que tá bem pra caramba. 70% de cristão, o cara tá bem para arrebentar. A gente é condescendente. Sabe uma coisa que aconteceu recentemente também nessa balança? A gente começou a entender muito de teologia. Hoje o que mais tem na internet, você rolando o timeline, é teólogo. Só que o nosso nível de teologia alcançou patamares absurdamente altos. Por outro lado, o nosso nível de temor, todo mundo é hiper, mega entendido em Bíblia e em teologia. Só que quando fala de temor, zero. Ninguém sobe mais em balanças. Até porque são todas balanças viciadas. Agora, imagine se a justiça dos homens nos condena. O que vamos dizer da justiça divina, então? Eu tenho medo. E aí é temor de medo mesmo. De algum dia ser achado em falta. Porque se nem o meu vizinho, se nem a sociedade me considera um verdadeiro cristão, né? Você já pensou o tamanho da justiça divina? Antigamente, uma boa parte das pessoas se convertiam pelo medo. Tem um sermão famoso de um pastor chamado Jonathan Edwards, que o título é Homens nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, quando Jonathan Edwards pregou ele, disse que milhares e milhares de pessoas se converteram com medo do inferno.
nem medo mais faz isso com a gente hoje. Nem medo mais é padrão para nossas balanças, porque as nossas balanças não causam mais medo, porque a régua dela é viciada. Então, a primeira balança é a balança minha, que normalmente é viciada. A balança dos outros eu nem sei, porque não conta para nós. Porque a regra hoje é que a vida é minha. Entendeu? A vida é minha, eu me importo. Pouco me importa a sua opinião. Inclusive a galera diz, se você quiser ser feliz na sua vida, não dê ouvido aos outros. Viva a sua vida, porque o resto da pessoa, ninguém paga os teus boletos. O pessoal não paga os teus boletos, então não pode dar opinião na sua vida. Se você é cristão ou não. Então a balança dos outros pouco importa. Nem vou perguntar. Não vou falar sobre Jesus. O que andam dizendo sobre mim? Não quero nem saber, não me importa. Sou eu e Deus, entendeu? É eu e Deus e a tua opinião. Aí vem a balança de Deus mesmo. A balança de Deus é fiel. Se a nossa balança é viciada, a de Deus não tem espaço para erro e para dúvida. A balança divina é o que aconteceu com o jovem rico. Que esse aí foi para ser pesado por Deus. Ele se dispôs a isso, vou lá ser pesado por Deus. E Deus fala assim, cumpre aí a lei, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa já é uma balança absurdamente difícil que a gente também... Será que a gente ama Deus de todo o nosso coração? Será que a gente ama a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força? Há quem diga que se você quer descobrir aquilo que você ama, é só descobrir aquilo que você gasta tempo e dinheiro. As coisas que você realmente ama te tomam tempo e te tomam dinheiro. É isso. Aí, estou falando para mim, hein? Essa aqui eu me achei muito em falta já. Já subi nela, Daniel apareceu para mim. Então, Del, deixa eu te falar. Você subiu aí e foi achado em falta, meu amigo. Porque eu não sei se eu posso dizer que eu amo a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha força. E se eu fosse elevado um pouquinho mais a régua ainda, porque daí o jovem rico teve a capacidade de falar assim, não, isso aí, fichinha para mim. Aí falou, não, então vamos avaliar mesmo. Então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Porque se você me ama com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força, sabe qual que deveria ter sido a resposta do jovem rico? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Sabe qual que deveria ter sido a resposta dele? Espera só um pouquinho. É o tempo de eu ir lá, vender os negócios e voltar aqui. Mas a palavra de Deus diz que ele saiu triste da presença de Jesus Cristo por conta de uma balança que ele não passou. E eu não condeno o jovem também, porque eu estou em falta nessa balança. Se alguém perguntasse para alguém aí na vizinhança, falar, escuta, o Del ama a Deus com todo o coração, entendimento, alma e força? Falo, sei não. Vamos ver o tempo do Del durante a semana. Vamos ver o tempo do Del durante o mês e o ano. Quanto desse tempo é dedicado a Deus? Vamos pegar as finanças do Del e vamos ver quais são as prioridades dele com relação à administração do dinheiro dele. Eu ia ser achado em falta. Não sei você, mas Daniel ia aparecer de novo e falar, Del, você subiu aí, você está em falta, meu amigo. Até, só estou falando das minhas avaliações, tá? Até agora parece que eu só passei na minha. A única balança divina que eu passei foi a minha. Que eu falei assim, até que eu acho que eu sou um cara bom. Nas outras todas eu tô ficando em falta. Terceira balança, a profundidade na palavra de Deus. Se eu sou cristão, será que eu consigo viver a palavra verdadeiramente? Será que eu passaria na balança da palavra? A primeira delas é a profundidade. Se você for ler os Salmos de Davi, eu fico com uma vergonha absurda, cara. Eu fico com uma vergonha absurda.
Porque eu não passo nessa balança. Eu vejo aqui, né, e às vezes me incomoda também um pouco, porque o André tem esse costume, bom costume. O André fala assim, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Vou dar 1 minuto. 1 minuto aí para você adorar a Deus. Não é assim que você faz, André? O André fala, vou dar 1 minuto aí. Adore a Deus. Aleluia. Glória, Pai. Que bênção estar aqui hoje. Aí eu vou para os Salmos de Davi, cara. Daí Davi, ele dá um baile na gente nessa parte. Porque Davi está deitado e fala, olha, eu vejo o brilho das estrelas e nelas eu vejo a tua face. Eu ouço o barulho dos rios e eles aplaudem, e eles cantam ao Senhor. Eu vou para o mais alto cume e o Senhor está lá. E eu desço as profundezas e o Senhor está lá também. É uma profundidade, é um derramar de alma, é uma poesia, é uma entrega, e a gente tem dificuldade de 1 minuto. Num minuto você fala assim, volta logo, André, fala algumas coisas aí, porque eu não sei mais o que eu vou falar aqui. Eu não passo na balança da profundidade. Eu não passo na balança da entrega. Eu não passo da balança de algo bonito para falar para o meu Deus. A gente perdeu isso também, a nossa balança, e se Daniel tivesse aqui e olhar e falar assim, Del, você foi pesado aí, meu amigo, você está sendo achado em falta. Eu acompanhei aí esses últimos 1 minuto que foi dado para você aí, cara. Eu não passava nessa aí. Aí eu fui para outra que é a palavra, o evangelho propriamente dito. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o compêndio do evangelho, o sermão do monte. Há quem diga que se você não conseguir dar a Bíblia inteira para uma pessoa ler, dê Mateus 5, 6 e 7, fala isso aqui, ó. Essa balança, então, meu amigo, essa daí eu estou muito em falta. Essa daí, eu preciso falar bem de quem fala mal de mim. Eu preciso emprestar dinheiro e não esperar receber o dinheiro de volta. Não vou nem falar mais as outras. 5, 6 e 7. Isso aqui, cara, eu estou muito em falta. Aí eu vou para a doutrina de Paulo. Eu passei ali, estou em falta, eu vou para a doutrina de Paulo. Será que eu passaria na balança da doutrina? Será que eu passaria no cuidado com os meus filhos, no cuidado com a minha casa, no jeito que eu gerencio, ou que nós gerenciamos a igreja de Deus? Será que eu passaria por esses ritos, na relação com os irmãos? Não sei, viu? Até agora, não sei você, a única balança que eu passei foi a minha. Depois vem a balança da providência e da necessidade. Será que assim como Daniel, eu também passaria na balança? Eu seria achado bem ou seria achado em falta se eu vivesse ou na riqueza ou na pobreza? Provérbios tem a famosa oração de Agur. Já ouviram falar da oração de Agur? Vou ler para vocês. Lá no livro de Provérbios tem a oração de Agur. E Agur talvez deu o resultado de como deveria ser a balança ideal para um cristão no que tange a providência ou a necessidade. E ele diz assim, Senhor, eu te peço 2 coisas. E por favor não me negue isso antes que eu morra. Me deixe passar longe da falsidade e da mentira. E ele pede assim, Senhor, eu não quero ser nem rico e nem pobre. Agur queria ser classe média, cara. Agur talvez descobriu que o melhor cenário, a melhor balança para você viver bem com Deus é você estar na classe média. E que tristeza, né, cara? A gente está acabando justamente com a classe média. A classe média é a que está faltando. E ele diz assim, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Dá-me só o pão que me é necessário. E aí ele explica por quê. Para que eu não tenha muito, e tendo muito eu te negue. E nem, se eu ficar pobre, eu venha roubar e profane o seu nome. Agur deu um caminho
de que talvez esse seja o lugar mais fácil para você ser pesado e ser achado bem. Nem rico, nem pobre. Agora, a balança que vai nos avaliar mesmo é a balança dos extremos. Será que nós, na cova dos leões, será que nós, como o Marco falou aqui, como Jó, coberto de chagas, pobre, será que a gente ainda vai ser achado bem? Ou nós vamos ser achados murmurando, reclamando, esperando uma resposta e dizendo que Deus não atende? Ou será que quando a gente tiver muito na riqueza, nós vamos passar por essa balança? E aqui entre nós, eu já falei isso aqui, vou repetir, para mim a balança da pobreza é mais fácil de passar. Porque dá a impressão que na pobreza você fica humildizão e você vai atrás de Deus, se você não murmurar. Acho que é um caminho mais fácil. Mas a gente já falou aqui no mapa e essa é a minha opinião. A balança mais complicada de passar é a da riqueza e da prosperidade. Porque é aqui que você esquece de Deus. Lá na outra, você lembra às vezes até por necessidade, porque você está mal mesmo, está ferrado, daí você está buscando. Agora aqui a vida está boa. Aqui não tem tratamento médico que você não possa pagar. Aqui o cartão de crédito é ilimitado. Onde que nós vamos almoçar hoje? Entendeu? Não faz conta. Aqui é tranquilo. Aqui é o que eu vou fazer no domingo para me divertir. Será que a gente passaria nessa? Será que nessas pesagens a gente continuaria fiel a Deus? Será que se os nossos filhos, quando perguntados o que é inegociável para o seu pai, para a sua mãe, eles manteriam a resposta firme, como Daniel fez ou não? Boa pergunta. E eu fui achado em falta. Essa é minha. Se Daniel viesse ler o que está escrito na minha parede, ele ia falar: Del, você está em falta, amigão. Você está em falta. E a escala da adoração, hein? A escala da adoração que vai além do que a gente falou de profundidade na palavra, que é a palavra bonita, a poesia, enxergar Deus nas coisas, mas na adoração é o estilo de vida. É professar Jesus no teu estilo de vida de segunda a segunda. A palavra de Deus diz assim em Lucas que quando Jesus estava chegando na descida do Monte das Oliveiras, ele estava voltando para Jerusalém, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Jesus, paz no céu, glória nas alturas. Nisto disseram alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos, que eles parem de te adorar. E aí Jesus respondeu com um padrão de balança, meu amigo, que ele diz o seguinte, assim, ó: se eles pararem de clamar e adorar, as pedras vão começar a fazer isso. As pedras vão clamar, as pedras vão adorar. Eu lembro da ministração do Marcos um tempo atrás, que acho que foi do Ronquenoli, né, Marcos? Quando a gente fez um evento e o Ronquenoli, acho que tem uma música ou uma ministração dele que o Marcos citou certa vez, que ele falava: eu jamais vou deixar que uma pedra clame em meu lugar. Mas eu não sei, cara. Na minha balança eu não sei se eu estou em falta. Eu não sei se a minha vida é uma fonte de adoração tão constante, a ponto de incomodar outras pessoas. Porque a adoração dos discípulos incomodava os fariseus. É uma vida de adoração que incomoda quem não adora. A ponto da galera falar: pare de ser assim, meu amigo, pare de ser chato. Às vezes a gente quer parecer muito bonzão, muito, sabe, tá de bem com todo mundo, e às vezes a gente esquece de ter uma vida que verdadeiramente adore a Deus, a ponto de incomodar. E essa aí também, pasmem vocês, fui achado em falta. Daniel falou: Del, dá para fazer mais, hein, velho? Dá para fazer mais.
ponteirinho dessa balança aí. E se a gente fosse olhar a nossa última grande balança aqui, na minha conta, é o coração do homem. A palavra de Deus diz para mim e para você, se nós temos que cuidar de alguma coisa, que a gente tem que cuidar do nosso coração. Porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida, o jeito que a gente faz as coisas. É no motivo e nos motivos do nosso coração que se encontra a verdadeira essência daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E se eu fosse colocar a balança do meu coração hoje, talvez ela esteja contaminada. O meu coração hoje, aos poucos, ele vai sendo tomado. Perco as referências. E às vezes o que acontece é que pode acontecer é de muitas pessoas acharem que estão adorando, acharem que estão vivendo uma vida digna, acharem que estão fazendo certo, mas nessa balança também falando, não está em falta, meu amigo. Está em falta, minha amiga, não está fazendo aquilo que era para fazer. Por quê? Porque o nosso coração também é enganoso. E aí eu junto o meu coração com a minha balança, eu passo nesse crivo facinho. O meu orgulho e vaidade própria. Quantas coisas que, na verdade, não tem nada a ver com Deus. Eu dou um tom divino e espiritual, mas o que eu quero é o meu desejo mesmo, a minha vontade. É o meu sonho, é aquilo que eu acredito que deva ser. Será que eu estaria disposto a entregar tudo diante de Deus e falar assim, Senhor, não, é do jeito que o Senhor quiser? A gente dá migué, irmãos, me permita dizer, a gente dá migué. A gente assina umas contas em nome de Deus que não é de Deus, é do nosso coração enganoso, que a gente quer achar o jeitinho. O resumo dessa história toda aqui é que eu fui achado em falta. Eu fui achado em falta. Eu só passei em uma balança e foi a minha. E a minha é viciada. Resumo dessa ópera. Não rola. E é por isso que nós estamos aqui. Porque só há uma forma da minha e da sua balança ser achada ok. Com peso de sangue. Não há ninguém nesse recinto que tenha uma balança certa. Eu e você vamos ser achados em falta. Se a gente está bem em uma, nós vamos ser achados em falta em outra. E é aí que entra o peso de sangue. E é por isso que nós louvamos tanto a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça que nos encontrou. Porque eu e você não vamos ser pesados de acordo com os nossos créditos e débitos, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Vai haver um tribunal, vai haver um acerto de contas. Esse mundo não vai acabar em pizza. E quando eu subir na minha balança no dia desse juízo, a balança vai acusar. Você está em falta dela. Mas muito em falta. E aí, me permita poetizar. Aí basta uma gotinha de sangue do lado da outra balança. E automaticamente, pela graça salvadora de Jesus Cristo, eu peso muito. E essa balança dá conta e Deus me enxerga de um jeito diferente. Não em quem o Del é, mas quem o Del se tornou a partir da redenção no sangue de Jesus Cristo. Foi Ele que veio. Ele é o único digno de ter o sangue colocado dentro desse peso. E é por isso que nós adoramos a Deus. É por isso que essa graça maravilhosa e salvadora nos constrange. Porque eu não passo em nenhuma balança. E mesmo assim, ainda pecador, o sangue de Jesus Cristo nos restaura, nos salva, nos redime e nos coloca aptos. Mas então, de que serve uma balança?
essa balança que todos nós passamos, ela não é a base da nossa salvação. Porque na salvação nós temos peso de sangue. E é o peso do sangue de Jesus Cristo que nos garante a vida eterna, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Mas sabe por que as balanças devem existir, elas devem estar lá e nós devemos constantemente nos avaliar? Porque elas são o nosso testemunho. É através de cada uma dessas balanças que eu falei para vocês, que o mundo lá fora coloca a gente, é cristão, não é cristão. É na balança da opinião dos outros, é que nós vamos saber se verdadeiramente eu posso dizer que eu fui salvo e redimido por Jesus Cristo. Porque a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. É como um ato de gratidão. Não que eu vá ganhar a salvação, mas essa salvação e essa graça é tão maravilhosa, o peso de sangue é tão grande na minha vida, que eu quero viver isso. Eu quero viver essa inteireza e eu quero que as pessoas me reconheçam como um filho amado, salvo e redimido por Jesus Cristo. Eu quero passar nessa balança. E eu vou buscar isso. Eu tenho que buscar. Porque é quando você vive do jeito que você vive, glorificando a Deus, que outras pessoas alcançam a mesma graça que você. Eu quero passar nessa balança da profundidade. E eu pedi essa semana, eu falei, Senhor, me dá mais profundidade, me dá intensidade. Me ensina a te louvar do jeito que o Senhor merece. Me dá palavras novas. Me dá cânticos novos. Que naquele 1 minuto para eu falar alguma coisa para o Senhor, eu tenha coisas para falar. Que eu tenha canções, que eu tenha poesias, que eu enxergue o Senhor na natureza. Que pedras não clamem em meu lugar, Pai. Eu quero passar nessa balança. Por favor, Senhor, se é a classe média que vai me garantir essa balança, eu quero essa classe média. Não me deixe negar o seu nome quando as coisas estiverem mal. Não me deixe murmurar. Não me deixe esquecer o Senhor quando as coisas estiverem muito boas. Eu quero passar na balança da provisão, da prosperidade. Eu quero também passar na balança da necessidade, Senhor. Eu quero isso, porque é isso que convence o homem de que aqui é a salvação. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque veem seus amigos pobres passando em necessidade e jamais murmurando, agradecendo. Eu vivi um caso, quando eu trabalhava num banco, de um executivo extremamente rico, que foi salvo pelo pedreiro, através do testemunho do pedreiro na casa dele. Ele passando uma série de necessidades, e ele via, como Marcos falou, o pedreiro que chegava para trabalhar todo dia, louvando a Deus, feliz da vida, e ele rico com a filha dele doente. E ele falou, como é que o senhor consegue ser feliz desse jeito aí? Deus, né? Deus na minha vida, eu vivo feliz da vida. E ele quis saber mais. E ele contando o testemunho dele é maravilhoso, porque ele, carro importado, vivia nas mansões. Ele foi congregar numa região erma, da região metropolitana de Curitiba. Falou que ficou com medo de chegar na igreja daquele pedreiro. E quando ele entrou na igreja, o pastor pregando disse que contou a vida dele inteira. Aqueles testemunhos que a gente já ouviu. Falou, não é possível, você falou aí para o teu pastor que eu estou vivendo. Eu falei, nem eu sei o que você está vivendo, como é que eu vou falar? Não, mas você está lá em casa, não sei. Eu quero passar nessa balança. Eu quero passar na balança do Evangelho. Eu quero ser reconhecido como um cristão que segue o Evangelho genuíno, que lê a Bíblia, que entende dela, que passa na balança da profundidade, na balança do Evangelho, na balança da sã doutrina, não na balança dos costumes de homens que só têm aparência de santidade, mas na verdadeira doutrina dos apóstolos, que viviam vidas entregues a Deus.
Eu quero passar na balança dos nossos irmãos, que viviam vidas de entrega a Deus, de que não negavam a Deus mesmo quando eram expostas a perigos, ao escárnio, ao assassinato. Eu quero passar na balança da adoração. Eu quero ter uma vida que adore a Deus, a ponto de incomodar, de causar estranheza, de pessoas me chamarem de louco. Eu quero passar na balança do meu coração. Porque se não são os meus atos que me salvam, é o sangue de Jesus, é o meu coração que Ele vai enxergar nesse dia. E é o nosso coração que Deus olha todo santo dia. E eu preguei aqui a última vez que eu estive aqui, eu vi que lá em Jericó, a única pessoa com coração puro era uma prostituta. Porque é no coração que estão as saídas da vida. Se tem que preservar alguma coisa, preserve o seu coração. Que o nosso coração não seja jamais impactado por esse mundo, nesses dias difíceis. Porque nessas balanças nós vamos falhar, e o sangue de Jesus vai nos salvar. Mas é o nosso coração que Deus olha e enxerga. É os motivos que a gente carrega aqui dentro. E Agostinho diz que o simples desejo de ser já é uma bênção. E é por isso que eu disse desse jeito. Eu tenho desejo de ser. Eu tenho desejo de passar nas balanças. Eu tenho desejo, é a primeira coisa para fazer acontecer. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. O desejo de sermos contados em conta. E não sermos achados em falta. Não porque vai nos garantir a salvação. Mas é porque é assim que bons cristãos vivem. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar nesse sentido com você. Eu sou fã de uma frase e um estilo de vida de Francisco de Assis. Quem me conhece sabe porque eu repito isso há muito tempo. E Francisco de Assis dizia assim: pregue o evangelho sempre, e quando necessário, use palavras. Pregue o evangelho sempre, e quando necessário, use palavras. A nossa vida de pregação são essas balanças. E eu ia ficar muito contente se a tua oração hoje fosse: Senhor, eu quero, eu desejo. Por mais que eu saiba que pelas minhas condições, talvez eu nunca dê conta, mas é lá que o teu sangue vai fazer a diferença. Mas nós, como os cristãos, nós temos que desejar isso. Temos que desejar. Senhor, meu Deus, Pai, eu fui achado em falta. E eu me coloco diante do Senhor e diante de todas as balanças que a sua palavra nos coloca, Pai. E eu sei, Deus, que na tua infinita bondade e misericórdia, que na tua graça, nenhum dia foi achado em conta. Todos pecaram e estão destituídos da tua glória. Não há nenhum homem, ó Pai, que cumpre todas as balanças. Todos nós somos achados em falta. Mas, Pai, nós viemos aqui diante do Senhor em primeiro lugar para te agradecer pelo peso do seu sangue. Porque foi através e é através do teu sangue que essa balança entra em conta. O equilíbrio da nossa balança vem do teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas essa manhã nós temos um desejo, Pai. Um desejo de melhorar. Um desejo, Pai, de começar a ser contado em conta. Contado em equilíbrio. Ah, Deus amado, como vai ser bom. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor invada o nosso coração. Porque é no coração, no nosso coração, que procedem as saídas para que a gente atinja esse peso, Pai. Então eu te peço que na balança da opinião da sociedade a gente seja contado como cristão, Pai amado. Que na balança da tua palavra
a gente cresça em profundidade, a gente cresça como cristão autêntico, que a gente cumpra a sã doutrina, Deus amado. Que na balança da providência e da prosperidade, ó Pai, a gente seja pesado e achado em conta. Que na da necessidade, ó Pai, a gente não murmure e não seja achado em falta, Deus amado. Na balança da adoração, ó Deus amado, que as nossas vidas incomodem, Pai, pelo jeito que a gente vive. Eu te peço, Senhor amado. Eu sei que é difícil, mas eu tenho esse desejo. E eu exponho aqui hoje o meu desejo. Eu quero melhorar nessa balança, Pai. Eu quero viver uma vida que seja constantemente um ato de adoração. Quer eu coma, Pai amado, quer eu beba, quer eu trabalhe, quer eu desenvolva projetos, quer eu pegue ônibus, quer eu vá a pé, que em tudo o seu nome seja glorificado. E o mais importante de tudo, Pai, nessa manhã, passa em revista o nosso coração. Assim como disse o salmista, Pai, vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, esquadrinha o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus amado, e conduza-nos ao caminho correto. Acerta os motivos do nosso coração, ó Pai. Não nos deixe caminhar em auto-engano. Que o Senhor cresça e a gente diminua, Deus amado. Até o dia que a gente se encontre com o Senhor e não exista mais balanças, mas exista a glória plena. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória, peso de sangue. E é nisso que nós acreditamos, Senhor. Amém, amém, aleluia.